Bien, estimados, muchísimas gracias por la participación de ustedes aquí el día de hoy y muchas gracias a ACL por la invitación para hablar de algo que a mí me genera mucha pasión, porque hablar de educación financiera es hablar de algo que genera muchas dudas, pero mucha expectativa a mucha gente. Eu digo que é hablar de esperança, é hablar de avançar. Então, a mim me genera realmente essa alegria muito grande de estar aqui com vocês. Bien, antes de começar a falar de inteligência financeira, eu queria contar-lhes um pouquinho sobre minha história financeira. Bien, eu nasci em Brasil. Eu nasci em uma pequena cidade em Minas Gerais. Meu papá trabalhava nessa cidade, ele era operário em uma empresa de siderurgia. Minha mamãe era ama de casa. E eles ensinaram a mim e a meus irmãos, desde pequenitos, o valor do dinheiro. E, basicamente, eles enfocavam seu ensinamento em gaste menos de lo que ganas e pense no futuro sempre. Então, eu sempre tenho aí a meus papás recordando isso, porque são boas bases. Passando um pouquinho, saindo da cidade onde eu vivia, nos cambiamos de cidade. E aqui vem um pouco minha história financeira. A los 10 anos, eu tive minha primeira bancarrota. Meus padres sempre nos han ensinado a ahorrar moedas. Eu digo que minha primeira bancarrota foi quando me roubaram o chanchito. Um belo dia, o chanchito não estava. Então, foi frustrante e foi horrível. A los 21 anos, eu tinha minha segunda bancarrota. Já não foi o chanchito. Foi uma empresa, e a empresa quebrou. E daí foram passando coisas. Aos 22 anos, já cansada de duas frustrações grandes, eu decidi estudar sobre finanças. E aos 23 anos, começo minha jornada de inversionista na Bolsa de Valores. Aos 28 anos, logrei meu primeiro milhão de reais. Parecia algo impossível, pero depois de alcançá-lo foi como, já, tão rápido. Não esperava que com disciplina se poderia lograr tão rápido. Aos 29 anos, eu renunciei a meu trabalho para viver um sonho, que era estudar em Europa, viver em Europa. Volvi e aos 31 anos decido empreender, pero já com mais conhecimento. Eu creio que empreendedora sou desde niña, pero aos 31 já era ok, já tenho conhecimento para fazer, já lo posso fazer de uma forma diferente. Hoje estou aqui, tenho 36 anos, sigo sendo empreendedora, cada vez mais empreendedora, me encantam os negócios e os investimentos. Sou inversionista diária e vou com a expectativa de lograr me libertar financeira aos 40 anos. Digo que vai muito cerca, pero com o decorrer desse webinar vocês vão a entender porque esse sonho tão forte, ao mesmo tempo, é tão difícil. Não vai logrando, pero sigue sendo um tema muito difícil de alcançar. Vocês devem estar pensando, para que falar de inteligência financeira? Afinal, que é isso? Por que falar do tema? E eu les queria contar o para que vamos falar de inteligência financeira, porque les vou contar de alguns números de nossa região, de América Latina. Causa do Covid, 35 milhões de pessoas vão a regressar à pobreza. Isso mesmo, regressar. Haviam avançado, han salido da pobreza e agora vuelven
a estar en la pobreza. Eso es muy triste, porque no tenemos bases sólidas. No es una crisis, no es la causa del COVID. Es que no estamos preparados con educación ni inteligencia financiera para ir logrando desafios. Adicional a esto, eu queria compartilhar alguns resultados de encuestas que eu hago diariamente, que mostram exatamente nossa realidade. El 80% das pessoas que são encuestadas por mim conhecem a mais de 3 pessoas que estão em uma situação financeira muito complicada. El 40% se declaram endeudadas, como não têm como nem sequer pagar, estão vivendo para pagar deudas. E o 80% não têm reservas de emergência para mais de 6 meses. Essas encuestas começaram há mais ou menos 6 meses. Então, estamos chegando já que se o Covid sigue 1 ou 2 meses mais, e nós não sabemos quando tudo isso termina, já temos o 80% das pessoas que vão a regressar a estados de deuda. Então, isso é algo muito sério. Isso é algo que temos que preocupar. A mim me assusta por não ter esta base sólida. Então, é por isso que falar de inteligência financeira é algo que temos que enfrentarmos todos os dias. É a forma que podemos afrontar essa realidade, obter essa educação financeira para lograr sair disso. Não ahorita, pero em todas as que vêm a passar e que vivamos bem. Então, isso é muito interessante. Eu pedi que deixaram o chat aberto. Pongan aí nos comentários sobre o que vocês creem dessas encuestas. Para nós é muito importante entender como nos reaccionamos a essa situação. Então, para ter sucesso financeiro, é importante entender que isto funciona como uma escalera e há gradas. E nós outros temos que subir essas gradas uma tras a outra. De novo, les invito que pongan aí nos comentários. Como subimos uma escalera? Podemos sair da grada 1 a la 10? Podemos fazer isso? Quantos de vocês han logrado fazer algo assim? E nas finanças é o mesmo. Temos que ir 1, 2, 3, hasta chegar a la cima. Então, considerando isso, eu queria contar-lhes quais são as etapas do sucesso financeiro, que é uma escalera. É uma escalera que passa desde o endeudamento hasta a liberdade financeira. Por que les comento que não podemos ir pensando em la última? Porque eu não posso ter liberdade financeira se sou endeudada. Eu não posso fazer inversões se estou endeudada. Eu não posso ter liberdade financeira se só tenho ahorro. Então, é uma coisa atrás da outra. Então, curiosamente, comentando dessa escalera, é mais fácil regressar à grada anterior do que avançar uma mais. E é aí onde eu quero enfocar esse webinar, porque há duas coisas que temos que pensar quando pensamos nessa escalera do sucesso financeiro. O primeiro deles é que eu tenho que fazer para escalar. E a segunda, a meu modo de ver e por minha experiência, é a mais importante, que é o que eu não posso fazer para regressar.
E por que les comento isso? Porque vuelvo a falar dessas 35 milhões de pessoas que já estavam talvez em uma etapa que poderiam estar melhorando suas vidas, pero sem base. E agora vuelven em a etapa anterior. E há que começar todo de novo. Então, temos que fazer esse esforço para não regressar. Então, eu les vou a contar de las 4 gradas principales, que é lo que temos que evitar e lo que temos que fazer. E vocês me vão comentando se vocês conhecem em cada uma delas pessoas que estão nessa etapa, tá? Porque vai ser muito importante que vocês participem comigo para saber depois também como ir entendendo a cada um de vocês. Então, que é uma pessoa que está endeudada? Como o próprio nome já disse, é uma pessoa que está llena de deuda. ¿Ah? É uma pessoa que a plata não é suficiente, vai para pagar deuda, não há ahorros, vive em apuros. Tá? E isso é algo que temos que tomar muito cuidado. Tá? Então, o que temos que ser para sair dessa situação? Aqui é muito complexo porque não há nem como voltar atrás. Aqui é como avançar, né? É como sair disso. E o mais importante é que quando estamos em uma situação de deuda, nós não queremos ver. Nós evitamos falar do tema. Nós não encaramos a realidade. E é aqui onde há que fazer exatamente isso. Quando estamos em uma situação assim, temos que encarar a situação. Temos que saber exatamente qual é o tamanho do hueco, que tão grande é. Por quê? Quando sabemos onde estamos e que tão grande é o problema, podemos criar planos de ação para sair disso. Muitas vezes está sendo sacrifícios, muitas vezes sacrificando fins de semana para fazer renda extra, com um objetivo específico. Mas eu les digo ahorita, se algum de vocês que me estão vendo ahorita estão justo nessa etapa ou conhecem a alguém, é momento de sair dele. Porque quando entramos em las deudas e não saímos delas, elas se transformam cada vez em algo mais grande, cada vez mais difícil. Então, quanto mais rápido saímos, mais rápido evolucionamos. Há que buscar renda extra. Às vezes nos dá vergonha, pero pode ser fazendo dulce, fazendo uma limpeza, buscando ajuda, pero há que buscar formas de generar isso. Eu digo que estar frente a Netflix não ajuda. A deuda não se vai sair só. Para sair disso, é algo que há que ter muito coragem e muita disciplina, muito valor. Pero quando uno quer, ele logra. Considerando a segunda grada, que é o ahorrador, a mim me encanta o ahorrador, porque o ahorrador, ele tem plata, ele tem um emprego que lo sostiene, ele hasta logra ahorrar um pouquinho fim de mês, ele pode sustentar 6 meses, caso passe algo, pero ele vive em sua zona de conforto. Ele não mira mais allá. Ele pensa que eu estou bem ahorita, pero eu sempre digo, que passa se não miramos mais allá? Parece que quando tudo está bem,
viene una crisis y ya no está bien. Era lo que yo les comentaba de mis encuestas. Son 8 de cada 10. Entonces, isso é algo que também é surpreendente. Porque para sair de isso, o ahorrador, ele tem que começar a investir sua plata, que ele ahorra, mas sem risco. E buscando melhores taxas de rentabilidade. Taxas que saem do promédio, né? E formar seu fundo de reserva. Já nos 6 meses, pensar em um ano. Quanto mais grande é esse fundo, mais saudável e mais tranquilo ele vai quedar para começar a sair dessa zona de conforto. Já não será a zona de conforto do medo, será do aprendizagem. E se pode lograr muitíssimas coisas. Uma das características do ahorrador é que ele não tem muito conhecimento em geral sobre inversões, sobre finanças. Ele vive seu dia a dia. Ele sabe que ele ganha mais do que ele gasta. Mas qualquer descuido hace que ele pueda retroceder. Então, é isso que temos que pensar no ahorrador. Então, ¿qué es lo que el ahorrador tiene que evitar para no regresar o no ir a la grada de endeudado? Há 2 pontos importantes aqui que valem para todos os grados, em realidade, mas para o ahorrador mais, que é não querer todo para ayer. Em geral, quando ahorramos um pouquinho de plata ou recebemos algo que pode ser para uma reserva, queremos multiplicá-la amanhã. Mas ele não tem conhecimento para isso. Então, é muito arriesgado. Então, ele tem que buscar esse conhecimento primeiro. E a segunda é não ter pensamentos de grandeza. Eu tenho um amigo que, lo vou citar como exemplo, que ele não tinha nenhuma reserva. E ele renunciou a seu emprego e, basicamente, ele recebeu uma muito boa plata para que isso lhe dava um ano de tranquilidade para ele e para sua família. E seu novo emprego tinha uma expectativa de comissões, que ele ia ganhar muita plata, e ele creia que ele ia ser muita plata muito rápido. Então, ele agarrou toda a plata de sua liquidação e la meteu em bitcoins. Porque ali ele dijo que isso se generava muita plata. Ele pulverizou todo o ahorro que ele teve durante 15 anos de trabalho. Então, o ahorrador, antes de pensar em coisas grandes, ele tem que primeiro conhecer. Ele tem que saber. Porque senão é muito arriesgado, como eu les comentava. Para avançar para nossa escalera e se transformar em inversionista, a característica do inversionista é que é uma pessoa que mira a largo prazo, mas ao mesmo tempo é uma pessoa que tem já conhecimento de mercado, que está vinculada todos os dias, tá? Então, isto é muito importante. O inversionista, ele já tem diversas fontes de renda, ele sempre está buscando generar patrimônio, ele está mirando mais allá, sempre mais de 10 anos. Então, ¿qué es lo que a pessoa que está aqui tem que fazer para ou continuar
o subir a la última grada, que é a liberdade financeira. Ele tem que buscar mais conhecimento de mercado. Ele tem que ter uma constância e disciplina de seguir investindo e ter muito controle emocional. Agora eu les cuento o porquê do controle emocional a partir daqui. Justo vamos entrar em lo que o inversionista deve evitar para não cair. E o controle emocional entra justo aqui. Porque o inversionista não especula. Especular, pelo menos em nossa visão financeira, é uma aposta. Não sabe se vai funcionar. É ir jogar em Las Vegas uma roleta. Não há fundamento. Pero, por outro lado, também tienes que evitar o que chamamos vendedores de sonhos. E aqui eu les vou contar uma história minha sobre justo ser inversionista, buscar grandeza, os erros básicos e comprar sonhos de alguém que te vende, os vendedores de sonhos. Então, eu les cuento que eu tinha mais ou menos uns 25, 26 anos, já tinha patrimônio, e um amigo me conta que ele estava fazendo umas inversões em Panamá, e ele me dizia: Juliana, es que vou ganhando 100% ao mês. Eu, como assim? Cuéntame, eu também quero. Não, muito sencillo. Tu mandas plata e te llamo falando de negócios, e tu só diz sim ou não, e bem, funciona, porque é commodities, é ouro. Eu, ai, que bonito pinta, eu também quero, dá-me o contato, llamo, e para entrar a las operações, eu tinha que poner $100,000. Eu tinha a plata, e las puse, los $100,000, um dia era 80, depois era 120, depois era 50, depois era 130, e me vou quedar em los 130, porque foi a última operação. Eu recuerdo de la llamada en la mañana, el operador llamándome y vendiéndome un sueño. Y él me decía: tenemos información que hoy el oro va a subir y con sus 130,000 te vamos a hacer ganar 300. Yo, no, muy arriesgado. No, es algo calientito, va a funcionar. Vamos. Yo, ya vámonos entonces. Pero mi cabeza era: yo genero los 300 y salgo. Mi cabeza era esa. Resumen que 2 horas después me llaman y me dicen: señorita Juliana, te llamamos porque necesitamos que envíe $100,000. Yo, ¿cómo así? ¿De dónde voy a sacar $100,000 para mandarlos? ¿Y mis 300? No, la operación salió al revés. Já não há 130, há 13. Eu, como? Sim, pero se me manda 100 mais, lo transformamos em 300. Que creem que eu hice? Los mandé volar, traje los 13,000 que me restaram de los 100, ou seja, uma pérdida absurda, llorei uma semana e nunca mais. Cuidado com os vendedores de sonho. E não especular. E ligamos a la liberdade financeira. La zona de liberdade financeira é a zona da experiência. Há maturidade, há capital suficiente para cobrir os gastos. Pero aí, para continuar nesta grada, há que ser muito organizado. Há que seguir com a educação constante e há que ter muita disciplina. Por quê? Justo para não cair. Porque nós, quando chegamos a esta grada, é muito fácil acomodar. É muito fácil ver, uau, que tenho
Então, puedo subir mi nível de vida e esse nível de vida não está acorde com o patrimônio. E ao invés de fazê-lo crescer, para sostener algo que não é nosso, vamos sacando. Eu dou o exemplo de, imaginem-se que vocês vivem em um condomínio muito bonito, todos têm um Mercedes em la cochera, você também, pero tu decides que queres agora cambiar de condomínio, porque tu já has logrado todo nesse condomínio. É tu realidade e tu tens tua liberdade financeira, tu eres rico. Aí, pero cambias a um condomínio de outro país, pero agora a gente não tem Mercedes em la cochera, tem helicópteros e barcos, pero tu não. Volviste a ser pobre dentro de uma realidade. E para sostener esse novo padrão de vida, empiezas a sacrificar patrimônio que te estava generando renda para outra coisa. Então, essa é a zona da disciplina. É a zona de viver mais abaixo de lo que uno tem, porque aí é sempre sustentável, né? Então, de novo, pónganme nos comentários se vocês conhecem a alguém que está em uma situação de liberdade financeira, porque é uma grada como del sueño, pero há que ser construída e lutada todos os dias. Então, depois de entender como funciona essa escalera do sucesso financeiro, podemos avançar e eu les posso contar que existem 3 grandes pilares que estão sustentados por la educação financeira. E que é isso? Esses 3 pilares são coisas muito óbvias. A mim me gusta falar porque são coisas muito óbvias. Que é gastar melhor, investir melhor e ganhar mais. Que é gastar melhor? E eu les invito que a partir de hoje vocês hagam perguntas diferentes sobre seus gastos. Por exemplo, é um gasto relevante para lo que eu quero para meu futuro? Há substitutos? É um gasto indispensável? É um gasto que está planeado? Como eu posso identificar mis patrones de consumo? Me hace sentido? Não me hace sentido? Tá? Comentem-me aí nos comentários quem de vocês sabem gastar melhor. Dá-me um exemplo de que vocês han vivido de gastar melhor. Tá? A la vez, que é investir melhor? A palavra investir é uma palavra que está muito de moda nos últimos anos, porque é a única forma de multiplicar. Nadie multiplica se não invierte. Né? Uno pode sumar ahorrando, pero não multiplica. Então, para multiplicar, há que saber investir. Há que saber que é a inversão, quanto tempo, se há risco, quanto estou disposto, às vezes, a perder com uma inversão, quais são as opções que eu tenho disponíveis, se há risco tributário, qual é a tributação, existem coisas que estão livres. Então, investir melhor é buscar essas opções. Quais são as que têm menos risco? Quais são as que eu conosco de verdade? Eu conosco de negócio ou não conosco de negócio?
Eu uma vez hice uma inversión em algo que eu não sabia nada, que era justo o exemplo que les contava de los $100,000. Eu não sabia nada do negócio de commodities. Eu não sabia analisar. Eu simplesmente entrei. E era um tema muito arriesgado. Se eu supiera, não havia entrado. Então, investir melhor é indagar, é ver, é conversar, é agarrar os papéis e ler, é buscar coisas em outros países, pero sabendo que isso tem um impacto de câmbio ou de legislação, é ser curioso e buscar opções. E, por outro lado, que é ganhar mais. Eu digo que todos nós outros podemos ganhar mais. Pero há que saber como. Todos não sabem, ai, que necessito, ai, que isso, ai, que aquilo outro. Pero quantos realmente buscamos uma forma de ganhar mais? Às vezes não sabemos nem pedir um aumento a nossos jefes. E eu digo que para ganhar mais, há que dar mais. Não há outra forma. Tá? Então, há que dar, às vezes, nosso tempo livre para dar um curso, fazer um postre, ajudar a los adolescentes, ajudar a madre a limpiar a casa a cambio de uma ajuda, de uma remuneração. Todos podemos ganhar mais. Mas para ganhar mais, eu digo que todos temos superpoderes. Nós temos que descobrir esse superpoder. E eu vou dar o exemplo de minha mamá. Minha mamá estava buscando formas de generar renda. Minha mamá é jubilada. Então, vocês sabem que tão grande é a remuneração de uma pessoa jubilada. E ela queria fazer coisas, tinha planos. E eu lhe dizia, mamá, que é o que sabes fazer? Eu sei cozinhar. Então, que é o que sabes cozinhar? Ah, a mim me sabe muito bem os dulces. Então, haga dulces. Ah, mas não vai funcionar. Hazlo. Só há uma forma de saber. Hoje, ela ganha 5 vezes mais sua jubilação fazendo algo que não demanda muito tempo, que ela desfruta demasiado hacerlo e le pagam super bem. Ela poderia ter um emprego e não lhe iam a pagar isso. Então, há que buscar esse superpoder. Todos nós outros temos um superpoder. Tá? Então, pensemos nossos horários livres. O que podemos fazer? Sempre há uma forma. Então, depois de entender que a base da educação financeira é algo que a mim me gusta dizer que é algo sencillo, são só 3. Gastar melhor, investir melhor e ganhar mais. Se transforma em uma questão de eleição. Porque eu posso ganhar menos e estar vendo uma película em Netflix, ou posso ajudar a minha mamá a fazer dulce e hasta que ela me dê algo a cambio. Ou posso estar ensinando matemática, porque sou muito bueno em matemática, a cambio de estar no videogame. É onde se transforma em uma eleição. Somos nós outros que decidimos se queremos enriquecer ou não. Igual com os gastos. Se algo não me genera valor, para que eu compro? Pode ser que tenhamos 2 ou 3 alternativas. Por que me vou a la mais cara? Se não puedo. Então, são eleições que tomamos. Enriquecer não é jogar a la loteria. Muita gente pensa que sim. É fazer estratégia. É
E é isso que mais me encanta quando hablo de educação financeira, porque a mim me fascina. Por quê? Porque está na mão de um. Somos nós outros que podemos criar nosso caminho. Eu poderia estar allá, minha de família humilde, sem muita perspectiva, ou estar aqui, buscar minhas opções, saber que eleições tomar, como tudo em la vida. Então, para lograr fazer estratégia e subir as escaleras do sucesso financeiro, temos que viver os 3 pilares todos os dias. Todos os dias temos que pensar em os três pilares. E para isto, nós vamos a enfocar-nos em um caminho que são quatro fases, digamos assim, que nos pode ajudar a construir e consolidar tanto a escalera como os 3 pilares. Os 4 são, primeiro deles, e o que mais me gusta, atitude. Eu les hago a pergunta a vocês. Eu les estou aqui contando anos de experiência, de coisas buenas, de fracassos, de frustrações. Pero mi pregunta para ustedes es, ¿qué ustedes van a hacer con esa información? Cuando termine ese webinar, ¿van a cerrar sus celulares, van a cerrar sus computadores y se olvidar del tema? ¿O empezar a buscar más? Empezar a, ok, aquí yo quiero hacer algo diferente. Si leo un libro, ¿qué hago con ese libro? Voy a agarrar un libro, Gabriel. Me gusta mucho, de Napoleão Hill, Las 16 Leis del Sucesso. ¿De qué me sirve leer un libro de 300 páginas si no voy a hacer nada con él después? Yo tengo que vivirlo. Entonces, tengo que hacer una mentoría. Si hago una mentoría, e que eu pongo em prática. Se ler um livro, pongo em prática. E por aí vai. Segundo Deus, conhecimento. Nossa vida, cada dia, funciona mais rápido. Há tanta informação que é difícil de assimilar-la. Então, temos que ler e ler coisas buenas. Temos que ter fuentes confiáveis. Temos que estudar estudar coisas que nos agregam valor. Temos que entrar em grupos de interesse. Que é um grupo de interesse? Napoleão Hill fala algo muito chévere, que são as mentes maestras. Reunir pessoas para discutir de um tema, grupos de estudos. Sair dos WhatsApps, da broma. Por que não usar coisas que nos agregam valor? Então, sempre construir, não destruir. Estratégia, generar estratégia em empresas. Se habla muito de criar estratégia, pero e quando falamos de nós outros? Quem somos nós outros? Aonde estamos? Onde queremos ir? Qual é o caminho que vou a construir para chegar? Isto é ser estratégia. Quais são os recursos que eu tenho disponíveis hoje? Eu tenho que ser minha melhor versão hoje, pero com o que eu tenho disponível. Então, que é o que tenho disponível? Hacer uma lista de todo esto. E depois fazer um plano de ação. Pero um plano sólido. A mim me gusta muito de falar de planos SMART, porque nos leva a metas específicas.
Temos que saber o que queremos, como vamos medir, se é alcançável. Me sirve hoje, imagina que estou endeudada e les digo, minha meta é em dezembro ter 10 milhões em la cuenta. E eu pergunto, já has tenido antes? Não, nunca logrei ter 10 mil. Isso não é alcançável. Temos que ter o pé no piso. A relevância. Isso é relevante para uno? Então, temos que criar essa relevância. E em que tempo? É que quero ser milionário. Quando? Que é ser milionário para ti? Então, hacer essa estratégia, que para mim se contempla de los 4, é o que nos permite seguir adelante. Tá? Então, se nós já sabemos tudo isto, por que é tão complicado avançar? Porque o nível de endeudamento sigue crescendo? Porque o nível de pobreza em nossa região sigue crescendo? As pessoas estão retrocedendo, não avançando. Há algo malo aí. Mejor, não é malo, mas há algo que temos que poner atenção e com lupa descobrir que é. E que é de verdade. Nós temos uma dificuldade muito grande de fazer as coisas porque o 80% de nossas decisões estão relacionadas ao emocional, não ao racional. Eu digo que falar de inteligência financeira não é fazer planilhas de Excel, não são as fórmulas gigantescas de finanças e falar de números complicados quando mudaram. Não, não é isso. É cuidar de nosso emocional. Aí está o grande desafio. Nós justificamos nossos comportamentos negativos com pensamentos positivos. Les doy um exemplo. ¿Para que vou ahorrar ou vou investir para criar patrimônio se me puedo morir amanhã? Mejor lo gasto. Que o dinheiro não traz felicidade. Então, lo gasto. Então, é onde eu les pergunto a vocês. ¿Y qué pasa si no mueres? ¿Y qué pasa si tienes 36 años como yo y vas a vivir hasta los 95? Nuestros comportamientos tienen que ser coherentes junto con esos pensamientos positivos. No, yo voy a ahorrar, yo voy a investir, yo voy a generar patrimonio hoy, porque eu vou viver hasta os 95 anos e eu quero vivê-los bem. Minha melhor idade será depois que eu jubile. Eu não quero ter necessidades. Eu quero passá-lo bem. Eu quero viver bem. Que dinheiro não traz felicidade. É verdade. Dinheiro não traz felicidade. Dinheiro é uma ferramenta. É só uma ferramenta. Pero es una herramienta que te hace lograr tus sueños. No es el dinero, es la casa donde tú das conforto a tu familia. Y sin dinero no la tienes. Es el carro que te eleva de viaje con tus familiares. Realmente no es el dinero, es la familia. Es el estudio de tu hijo. Es siempre algo más. E temos que encontrar esse algo mais, porque esse algo mais que nos vai fazer que esse 80% nos mueva. Então, eu basicamente, eu digo que tenho 45 minutos para falar de algo que poderíamos falar 45 dias. São temas
que tienen que ser trabajados uno a uno. Hay muchísimas cosas para hablar del tema, pero el objetivo de este webinar era por lo menos causar la curiosidad en ustedes sobre cómo está su inteligencia financiera ahorita, en qué grado del suceso financiero cada uno de ustedes está, qué pueden hacer ustedes para avanzar, no retroceder, ¿no? Y estar realmente abiertos a seguir essa conversação, ter essa curiosidade de saber quais são as crenças que nos limitam em relação à la inteligência financeira e deixar aqui o espaço aberto para que vocês hagam perguntas, deem inquietudes, y estoy aquí a disposición. Muchas gracias, Juliana. Interesante el tema. ¿Alguna persona que desee interactuar, que desee que le abra el chat, por favor, que me ponga un mensajito para poder abrir el micrófono? Caso contrario, pues les leo las preguntas que tenemos en el chat. Ya. A ver, tenemos unas preguntas, por favor. A ver, nos dicen, Cristina nos dice, hola Juliana, en mi caso antes de comprar me pregunto si lo necesito lo compro, si no sería un capricho. Esos son comentarios, ¿no? Tenemos una pregunta, ¿existe algún momento de la vida en la que no debemos o no podamos ahorrar? Yo creo que $1 millón se hace con $1. Entonces, todos los días nosotros tenemos la opción de seguir ahorrando. No necesitamos ahorrar mucho. Podemos empezar con algo pequeño. Siempre recordemos eso. $1 millón es $1 millón de monedas. Puede ser una moneda. Mismo para las personas que están endeudadas, ellas van a llegar a una etapa que es parte de lo que trabajamos en las mentorías, que ella tiene que hasta ahorrar primero, ella tiene que pagarse primero. Entonces, todos los días son días para lograr ese ahorro. Gracias. Tenemos otra. ¿Cuál es el mejor momento para invertir y lograr el sueño dorado? Bien. Yo digo que para investir, el momento ideal es cuando uno ya tiene su reserva de emergencia. ¿Qué es una reserva de emergencia? Nosotros tenemos que tener por lo menos 6 meses de nuestros gastos comunes guardados. Inversiones de muy bajo riesgo. Desculpe. ¿Qué significa inversiones de bajo riesgo? Que la rentabilidad también es muy baja, pero eso nos da seguridad. A partir de ahí, ya podemos empezar a mirar opciones de inversión, como dice, el Eldorado. El Eldorado tiene que ser trabajado. Listo, Juliana. ¿Cuál fue el momento más difícil de tu caminata, Juliana? Mira, yo creo que el momento más difícil para mí fue justo a los 21 años. La deuda, estar endeudados por la empresa era algo muy fuerte. A mí no me da vergüenza de decir que
no tenía plata ni para comer. Y tener el coraje para salir. Tener el coraje de asumir, como yo les dije, de ver el tamaño del hueco y buscar opciones. Eso para mí fue lo más difícil. Y salir adelante. Olvidar tudo que pasó y, ok, ¿qué tengo disponible hoy para pagar deudas? Yo trabajé 3 años solo para pagar deudas. Listo, Juliana, muchas gracias. ¿Cómo ves la relación de felicidad versus dinero? ¿Uno viene antes del otro? Yo creo que el dinero no trae felicidad. Yo creo que todos los días la felicidad es algo que es momentánea. Yo puedo ser feliz hoy porque compré un carro nuevo. Y en 2, 3 meses esa felicidad se va. Entonces, ¿qué creo que hay felicidad en dinero? Felicidad, nosotros tenemos que agradecer todos los días lo que tenemos. Y el dinero, sacarlo para hacer cumplir nuestros sueños. Y nuestros sueños no pueden ser solo el sueño el dorado. No, son pequeños sueños. E como eu digo, cada um deles que logras festejarlo. Eu digo que hasta el hecho de abrir os olhos com saúde e agradecer, porque é uma forma de sacar que dinheiro é felicidade. Não, o dinheiro é só uma ferramenta que existe para que logres todos os dias tus coisas. Eu digo que eu agradeço todos os dias de ter um teto. Sem dinheiro eu não ia ter, mas eu agradeço todos os dias. Não é aún a casa de los sueños que um dia eu vou a tenerla, pero la que eu tenho me trae felicidade. Então, há que tomar muito cuidado. Se um não vem antes que o outro, primeiro vem a felicidade. Porque a felicidade é a construção de lograr sueños. E nem todos os sueños estão relacionados com dinheiro. Les doy ejemplo, salud. Quando uma pessoa quer ser saudável, ela não necessita, por exemplo, dinheiro para ir ao ginásio mais caro. Ela pode sair trotando na calle. E isso lhe traz felicidade. Então, uno não está 100% relacionado ao outro. Uno é uma ferramenta para lograr certas coisas que te podem trazer felicidade ou não. E eu vou hasta dar um exemplo, porque eu conosco algumas pessoas que são felizes com seu carrito viejo. Pero por outro lado, eu conosco pessoas que têm Ferrari e não são felizes. Então, não é o dinheiro, é o sentido que uno dá para as coisas. Não sei se logrei responder bem a pergunta. Creo que sí, muy bien, muy buena tu interpretación. Nos preguntan, ¿qué porcentaje de los ingresos es recomendable ahorrar? Lo ideal, entre 10 y 20%. Si es posible 30%, mejor, porque más rápido puedes lograr esa libertad financiera. Pero con el 10% ya es un éxito así, increíble. Pero cuanto antes, mejor. Listo. Nos pregunta Andrea, ¿a ti en qué manera te ha afectado el COVID-19 en tu vida personal y profesional? Muy buena pregunta. Voy a responder primero cómo me afectó en mi vida personal. Yo creo que el COVID-19 me ha hecho agradecer más por la familia que yo tengo, por las cosas que yo tengo, por las cuales yo no andaba valorando mucho.
Entonces, yo he tenido suerte, yo estoy en Brasil ahorita, estoy en la casa de mis papás y yo creo que voy a decir cómo me afectó más en temas personales, que mi padre habla todos los días que por él el COVID es la mejor cosa del mundo y que por él que eso no acabe nunca. Y yo le pregunté, ¿por qué? Y él me dijo, porque tú estás aquí. Y eso es algo muy bueno. Entonces, en mi medio personal, yo creo que va por ahí. A nivel profesional, yo creo que también muy bien, porque conseguí poner en práctica algo que yo defiendo. Y también mi mentor siempre me ha enseñado eso, que es ser su mejor versión en la etapa que estás, con los recursos que tienes disponibles. Voy 4 meses generando opciones de negocios súper interesantes, con recursos que tengo, moviendo cosas que estaban paradas, y siempre la excusa era, no lo hago porque no tengo tiempo. Y ahora lo que más tengo es tiempo. Entonces he logrado como sacar el polvo de muchas cosas. Claro que sí. Gracias. Tenemos otra pregunta. ¿Qué fuentes de información recomiendas para incrementar los conocimientos de inversión? Ok, hay muchísimas fuentes, pero lean mucho los periódicos, busquen las bolsas de valores de Estados Unidos. Hay un aplicativo muy interesante que se llama Investia, hay Investopedia. Google es una maravilla porque uno puede buscar conocimientos, o sea, fundamentos sobre inversiones. Yo siempre voy a decir eso. Se alejen de las personas que les dicen que meta plata, que la inversión se va a multiplicar. Eso no es verdad. ¿Tá? Busquen informaciones que son más de credibilidad. A mí me gusta mucho utilizar las bolsas de valores de nuestros países. Si hago una inversión en Estados Unidos, yo miro mucho Nasdaq, Standard & Poor's, busco sobre las empresas, intento entender del negocio. Aqui em Brasília, eu utilizo muito fundamentos. Como ustedes estão, temos os dados, também les vou a passar alguns materiais e também les invito a participar das mentorias, porque também dou muita informação sobre o tema. Listo. Nos preguntan, ¿cuándo te vendieron un sueño de ganar mucho dinero y te robaste $12,000? ¿Cuándo te vendieron? No entendí la pregunta. ¿Cuándo te vendieron un sueño de ganar mucho dinero y recobraste tus $13,000, que es lo primero que hiciste? Lloré muchísimo. Me generó una angustia muy grande. Porque yo sabía que era arriesgado y yo sabía que eso no existe. Entonces la frustración es muy grande. Entonces después de llorar bastante, yo hablé, ok, no lo haré más. No importa lo que me digan y aprenderé de esto. Fue mi más grande maestría. Como ustedes ven, me gusta estudiar, pero esta fue una lección que ninguna maestría me ha dado.
Gracias, Juliana. Tenemos muchas preguntas, pero vamos a tratar de leerlas alternadas, ¿ya? Me preguntan, ¿puedes invertir teniendo deudas o primero pagas las deudas y después inviertes? Primero paga las deudas. Yo voy a hacer un paréntesis aquí con relación a la deuda, porque yo tengo deuda. Yo no voy a decir que no la tengo, yo tengo. Pero la deuda, tú tienes que saber separarla. Lo que es una deuda buena y lo que es una deuda mala. Eso también nosotros explicamos bien. Yo explico muy a fondo en las mentorías para saber si primero pagas y después inviertes o no. Entonces, yo digo que depende, pero si estás en deudas de tarjeta de crédito, de deudas de inmuebles y otras cosas, deudas personales, y los intereses son muy altos, primero la deuda. Listo. En conclusión, ahorrar va de la mano de la inversión. Ahorrar va de la mano, porque no puedes invertir sin tener esos ahorros. Son etapas. Ya. ¿Alguna experiencia con la moneda Bitcoin en realidad existen? Existen, hay un montón de opciones. Yo no la hago, no tengo ninguna experiencia del tema, porque me parecen muy arriesgadas. Yo no veo el largo plazo. Yo soy una inversionista fundamentalista. Yo compro empresas pensando que ela vai crescer. Então, tudo que é esse novo mercado, a mim não me atrai muito, mas é por um pouco de perfil também. Listo, muchas gracias. Tal vez alguien que desee interactuar con la ponente, por favor, que me alce la manito. No tenemos más preguntas. Solo nos preguntan una cosita, si su clínica financiera brinda capacitaciones sobre educación financiera. Sí, nosotros tenemos productos de capacitaciones, que son cursos de educación financiera, y estamos aberturando con ACL en los próximos días grupos de mentorías guiadas. Las mentorías son cosas bien chéveres porque interactuamos y realmente no es ni enseñar, es orientar, es tener ese uno a uno para solucionar dudas, ir de frente a cosas específicas del problema y soluciones. Y les vamos a también pasar la invitación para que puedan participar con nosotros. Y como yo digo, de la actitud. A mí me gusta decir, porque yo no soy vendedora de sueños, soy contra eso, pero sí soy a favor de bases sólidas. Eso es lo que nos da ese crecimiento. Y es lo que trabajamos en mi clínica financiera. Tanto los cursos como las mentorías vienen en base a educación financiera. Muchas gracias, Juliana. No tenemos más preguntas. En realidad, un tema bastante interesante que nos ha dejado a todos con esa pica de querer conocer un poquito más. Les invitamos a los participantes. El día de mañana tenemos la ponencia de Mariana Gómez, que viene desde la Ciudad de México. Nos trae el tema ¿Cómo dar tus ponencias por Zoom? Muchas gracias a todos por su participación y a ti también, Juliana. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Feliz noche. Feliz noche.